ministro da Fazenda, Dario Durigan, participou hoje da sessão de uma comissão da Câmara dos Deputados para discutir medidas feitas pelo Ministério. Na sessão, o ministro chegou a afirmar que, pela primeira vez em uma década, o governo vai entregar o orçamento de 2027 com superávit. Quem traz as informações é o repórter Marcos Santos. Deixa eu caminhar aqui para perto do telão, agora sim vou conseguir ficar ao lado do Marcos. Marcos, boa tarde. Nos conte um pouco do relato das afirmações feitas pelo ministro da Fazenda hoje. Isso, Amanda. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Ele foi questionado por diversos temas hoje pelos parlamentares na Comissão de Agricultura, hoje aqui na Câmara dos Deputados. Comissão que começou por volta de 10 horas da manhã, seguiu até quase 2 horas da tarde. Os parlamentares questionaram ele principalmente na questão que você falou do superávit, explicando ali, Dario Durigan muito seguro nas respostas dele, de forma técnica também, explicando que o governo vai entregar com superávit, vai cumprir a meta fiscal deste ano, entregar com superávit, isso nas palavras de Dario Durigan, ministro da Fazenda. Inclusive, ele falou sobre outros assuntos, outros temas relevantes também, inclusive sobre a questão também das BETs, a questão da ajuda ao setor da agricultura, agropecuária como um todo. Disse que, inclusive, vai ajudar essas pessoas. Falou da questão da inadimplência dos produtores rurais brasileiros. Disse que, pelo menos uma fala dele, que foi muito criticada, Amanda, eu lembro a você, ele falando que 95% dos agricultores no país estão bem, fazendo referência ali à questão financeira, estão bem financeiramente, sem a questão da dívida. Essa fala pegou muito mal entre os parlamentares, ali, principalmente da oposição, parlamentares dizendo ali que eles estavam, inclusive, debochando dos agricultores brasileiros. Pelo menos isso deu para a gente pegar ali no momento, acompanhando essas falas do ministro Dario Durigan da Fazenda. Então, essa fala dele pegou mal, mas ele depois se explicou falando que 95% desses trabalhadores estão bem em relação a empréstimos com bancos, como, por exemplo, o Banco do Brasil. Outro assunto importante que ele também falou, como eu disse, vários assuntos ele foi questionado nesse momento, foi a questão da subvenção dos combustíveis, a descontos ali, redução de impostos, justamente devido à guerra no Irã e Estados Unidos. Temos a alta do barril de petróleo, que implica no aumento do preço dos combustíveis. Ele falou que essa redução pode acabar. A expectativa é que acabe, pelo menos, essa redução de impostos por meio do Brasil, impostos em relação a PIS, COFINS, em relação à incidência dos combustíveis. Ele falou sobre isso, falou também sobre mudanças climáticas, falando da questão do El Niño, que esse ano virá muito mais forte e, claro, pode atrapalhar ali a produção de agricultores em todo o país, o que deixa ali alimentos mais caros. Então, ele falou sobre a incidência desses fenômenos climáticos na agricultura como um todo e também como pode influenciar no aumento de preços de produtos no Brasil, produtos como alimentos, carnes, entre outros. Mas sobre a questão do superávit, ele deixou bem claro, o Brasil vai fechar o ano com superávit, não vai cumprir a meta fiscal como um todo, que ele explicou ali para todos os parlamentares. Foi questionado como que vai fazer isso e ele explicou que, de fato, o Brasil está cumprindo essa meta. O presidente tem feito ali alguns projetos, mas não está comprometendo ali o orçamento nesse momento, pelo menos nas palavras de Dario Durigan, ministro da Fazenda. Então, ele foi questionado sobre diversos assuntos, mas o que podemos destacar de principal ali nessa fala dele hoje, nesse momento em que ele esteve com os parlamentares, foi essa fala do superávit e também da subvenção dos combustíveis, que deve acabar nos próximos dias. Ele fez questão de destacar também que, assim, os outros países em relação à guerra foram bastante prejudicados, mas o Brasil, em relação a preço de combustíveis, aumento do barril de petróleo aqui, não foi tão prejudicado por causa desses pacotes anunciados pelo governo, a subvenção, descontos ali na incidência de combustíveis. Então, o Brasil não foi tão prejudicado em relação aos demais países, Amanda. Obrigada, Marcos. Vai cumprir a meta dependendo de como você faz o cálculo dessa meta. Se você deixa muitas coisas fora do cálculo, por exemplo, precatórios e tantos outros cômputos, você cumpre a meta, mas é uma meta insuficiente para estancar a trajetória de alta da dívida. Já temos mais de 80% da dívida em relação ao PIB e ela vai continuar nessa trajetória de alta
pelos próximos anos, sinal de que o superávit é insuficiente. E durante essa sessão na Câmara, Durigan afirmou que o governo vai entregar um orçamento de 2027 com esse superávit, que ele chama pela primeira vez em 10 anos. Nós vamos entregar um orçamento para o ano que vem com superávit fiscal pela primeira vez em uma década. E aqui reconhecendo que o país precisa de uma trajetória fiscal melhor. O trabalho foi feito com a minha condução de maneira muito transparente. Eu tenho muito orgulho, mas o trabalho não termina aqui.